Função do segundo grau. Toda função do segundo grau tem esta forma aqui. f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. A concavidade. Se a for maior que zero, a concavidade da parábola é para cima. Todo o gráfico de uma função do segundo grau, o gráfico tem a forma de uma parábola. E o seu a for maior do que zero, então a concavidade é para cima. E se a for menor do que zero, a concavidade é para baixo. Exemplo: a maior que zero, no caso aqui esta função é f de x igual a 3x quadrado menos 15x mais 18. O a aqui é o 3, 3 é maior que zero, então a concavidade da parábola é para cima. Este é o gráfico que representa esta função. Nós temos aqui um outro exemplo, que o a é menor do que zero. f de x é igual a menos 2x quadrado mais 10x menos 12. O a aqui é menos 2. Então, o gráfico desta função, a concavidade é para baixo, porque o a aqui é menor do que zero. O a aqui é menos 2. Raízes de uma função. Se o delta for maior que zero, nós temos duas raízes distintas. Então, duas raízes diferentes uma da outra, se o delta for maior que zero. Se o delta for igual a zero, nós temos duas raízes reais e iguais. Aqui, se o delta for maior que zero, nós temos duas raízes reais e diferentes uma da outra. Se o delta for igual a zero, nós temos duas raízes reais e iguais. E se o delta for menor que zero, nós não temos raízes reais. Nós temos só raízes, no caso, complexas. Se o delta é menor que zero, não tem raízes reais. Só tem raízes complexas. Exemplo: se o delta é maior que zero, nós temos raízes, essas raízes aqui dessa função. X igual a menos 2 e x igual a 1. Ó, x igual a menos 2 e x igual a 1. O que é a raiz de uma função? A raiz de uma função é onde a parábola, nesse caso que uma função de segundo grau é uma parábola, né? Aonde que o gráfico da função corta o eixo do x aqui, ó. Então, quando o y for zero, né, é uma raiz, são raízes da função quando o y for zero. No caso aqui, esse eixo aqui é o eixo dos x, mas aqui é o eixo dos y aqui dentro. Então, quando o y for zero, o x igual a menos 2 e igual a 1. Então, existem dois valores para aqui. O y é menos 2, aliás, o y é zero. O y é zero. Aqui, você olha aqui, ó, quando o y for zero, o x é menos 2 e x igual a 1. Então, são duas raízes diferentes uma da outra, quando o delta é maior que zero. O que é delta? Delta é aquele b ao quadrado menos 4ac, da equação do segundo grau. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Quando o delta for zero, temos duas raízes iguais. Aqui, nesse caso aqui, ó, é uma função do segundo grau. O delta é igual a zero, nós temos duas raízes iguais. Aqui o delta é igual a zero e as raízes são menos 3. Então, menos 3 e menos 3 são duas raízes iguais. Nesse caso, o delta é menor que zero. Não tem raízes reais, só tem raízes complexas. Então, esse gráfico aqui não corta o eixo do x. Podia ser também concavidade para baixo aqui, ó. Podia ser um gráfico que fosse concavidade para baixo e que não cortasse o eixo do x. Então, esse aqui, quando o delta é menor que zero, não tem raízes reais. Ok?